vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem, gloriosa e bendita. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Meus caros, nós chegamos ao nosso terceiro sábado de formação sobre a missão. Esse mês missionário nos dá a graça de poder refletir muito sobre a vida da igreja, a missão da igreja, o essencial da vida da igreja, que é evangelizar. Nós meditamos no primeiro sábado de outubro sobre a missão dos santos anjos, porque são os primeiros missionários de Deus, de fato. No último sábado nós meditamos sobre a missão da igreja, porque a ela foi confiada a transmissão do Evangelho. E nesta meditação nós vamos falar exatamente daquele mandato de nosso Senhor, ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. De fato, o próprio São Paulo diz na carta aos Coríntios que aquilo que nosso Senhor nos manda e aquilo que ele anuncia é aquilo que ele recebeu. Ele sente que o que a igreja pode oferecer é aquilo que ela recebeu de nosso Senhor. Fora disso, ele diz, haveria um grande perigo, né, de produzir um evangelho próprio. São Paulo diz, no capítulo 15 de Coríntios, né, tudo aquilo, né, que nós recebemos, que eu vos transmiti, foi daquilo que eu recebi. São Paulo, nesse sentido, ele dá o caráter essencial da atividade missionária do apóstolo católico, ou seja, existe uma regra fundamental para nós na nossa atividade como evangelizadores, como missionários, que é também a essência da própria igreja, que é guardar aquilo que ela recebeu e transmitir. Isso se chama a grande tradição da igreja. A igreja não cria um evangelho a cada novo tempo, ou seja, não é que está permitido ao Papa ou aos bispos a criação de novas doutrinas, ou seja, ele recebeu por revelação de Deus, de São Paulo, vos transmitir, e nós recebemos dele, de São Paulo e dos apóstolos, e continuamos a transmitir. E essa grande tradição da igreja, naturalmente, claro, aquilo que nós recebemos tem que ser transmitido. O que recebemos é um conteúdo estável. O que transmitimos, o modo de transmitir, é que ao longo do tempo foi sendo atualizado, ou seja, o modo de evangelizar. Hoje nós temos diversos modos de evangelizar, e um deles é esse aqui, né? Usando as redes sociais, o modo de nos comunicar, mas o conteúdo daquilo que nós transmitimos certamente faz parte do depósito da fé, que a igreja diz, né, guardada, a igreja distribui. Existe na teologia da graça um termo que diz que a igreja possui a graça de universalidade. A graça absoluta só Cristo possui. A graça de modo suficiente é aquela graça que nós recebemos para nos salvar e os santos receberam. A graça de superabundância é a graça que a Virgem Maria recebeu. E a graça de universalidade é a graça que a igreja recebeu, que ela pode continuamente, em todos os séculos e para todos os povos, recolher do tesouro da igreja, tesouro da fé, e distribuir, conferir aos seus filhos. Por isso, a igreja tem esta grande missão de distribuir entre os povos, né? Como diz nosso Senhor, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas. A igreja vai levando isso. Essa graça Deus nos deu. Deus nos deu o seu Filho, o Verbo de Deus encarnado. O seu Filho se deu aos apóstolos, os apóstolos deu às comunidades primitivas, e as comunidades primitivas foi transmitindo para toda a igreja, não é? Até hoje, até o nosso século, ou seja, aquilo que recebemos fiéis à tradição é o que nos sustenta no fundamento dos apóstolos e, claro, da revelação de nosso Senhor. Agora, a igreja, ela tem a obrigação de transmitir, e essa experiência da transmissão do evangelho, ela faz em 3 momentos particulares, que é o que eu gostaria de meditar hoje. Primeiro, a igreja, ela tem, cada missionário tem, claro, o seu momento pessoal, a vocação, ou seja, o chamado da parte de Deus. Nós, como diz
uma passagem da Sagrada Escritura, nós temos que ter sido enviados, nós temos que ter recebido o mandato para evangelizar. E nosso Senhor é Ele quem nos chama, o Espírito Santo que dá vida à igreja, o Espírito Santo que renova todas as coisas, atua em cada batizado, exatamente conferindo esta vocação. E dentro desta vocação, naturalmente, como o próprio São Paulo diz em Coríntios, Deus concede vários carismas. Cada um de nós, no corpo de Cristo, tem uma vocação. E descobrir esta vocação é essencial. Pensemos em Santa Teresinha, que é a padroeira das missões. Ela própria diz, eu procurei nas Sagradas Escrituras, procurei encontrar a minha vocação, até que ela descobriu. Ela diz, a minha vocação na igreja é o amor, está no coração da igreja. Eu descobri, a partir do momento que nós descobrimos qual é a nossa vocação, nós podemos então partir para a missão. Por isso, essa variedade de dons que o Espírito Santo confere, naturalmente, ela muitas vezes gera dificuldades, sim, nas comunidades. São muitos carismas, né? Portanto, o carisma e a comunidade sempre se encontram ali, muitas vezes em dificuldade de casar as vocações, os carismas dentro de uma comunidade. Então, existe a pastoral que tem esse carisma, existe o movimento que tem outro carisma, existe outro movimento de espiritualidade. Cada um, ele de fato, precisa se encontrar no outro, como complementariedade, São Paulo diz, né? Porque Deus conferiu a cada um carisma, mas para ser vivido em comunidade. E nesse sentido, São Paulo fala, porque Coríntio era uma cidade que tinha muitos carismas, né? Então, tinha aqueles que falavam em línguas, tinha aquele que professava, eram profetas, tinha aqueles que anunciavam, que ensinavam, e dentro dessa quantidade de carismas, certamente, a dificuldade é estabelecer a verdadeira comunhão, né? E São Paulo diz, a nossa vocação é ser corpo de Cristo. Então, a necessidade de reunir os carismas. Por isso São Paulo fala lá no versículo 4 da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, São Paulo diz, eu agradeço continuamente a Deus por vocês, porque vocês foram enriquecidos, né, com todos os dons e graças espirituais. Nós vemos São Paulo manifestar uma grande confiança nos cristãos, né, confiança de que é o Espírito Santo que respira na vida dos cristãos, a fim de formar uma comunidade. Isso ele faz de modo constrangedor, São Paulo diz, que o amor de Deus, de fato, nos constrange pela abundância de dons que ele nos concede. Então, o primeiro discernimento, o primeiro momento, exatamente, é esse, o momento da vocação, o momento em que o Espírito Santo, no nosso batismo, imprime em nós a vontade de Deus. E a nossa obrigação é exatamente descobrir qual é essa vontade. Um segundo momento, que é um momento mais comunitário, a vocação é um momento muito particular, mas o segundo momento é um momento mais comunitário, e a igreja diz, é o momento da convocação, quando o Espírito Santo reúne, né, para formar um só corpo, como diz na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 13, nós somos chamados a formar um único corpo. Então, essa relação horizontal, ela deve se unir àquela vertical. Deus fala comigo, é verdade, mas eu não sou a única voz da igreja. Eu tenho que me unir aos meus irmãos. Nesse sentido, essa convocação é o Espírito Santo quem faz, e ele reúne os diversos carismas, os diversos dons, para colocá-los de forma orgânica no corpo da igreja e ela possa evangelizar. São Paulo ele estabelece 2 critérios para isso, está aqui na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 3, São Paulo diz, primeiro critério, por isso, agora eu vos declaro, ninguém, falando pelo Espírito de Deus, vai dizer Jesus seja maldito, como também ninguém será capaz de dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então ele diz, quem nos reúne, em primeiro lugar, é o Espírito, porque nós só podemos proclamar o nome de Jesus por uma graça espiritual. Depois ele diz, no versículo 7, a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Se alguém acha que recebeu o Espírito Santo só para si, e que a ação do Espírito Santo nele
é melhor e maior do que no irmão, o próprio São Paulo diria, talvez não seja o Espírito. Porque o Espírito confere os dons e as graças a cada um na medida em que trabalhará em prol do corpo da igreja, né? Para o bem de todos, não é para o bem de um. Portanto, quem exerce o ministério na igreja deve ter sempre presente isso. Nós somos servos de Cristo e por isso nós seguimos o exemplo de Cristo, ou seja, nos colocando em favor dos nossos irmãos. E a edificação da igreja, né, naturalmente, é o bom exemplo disso. Nós somos chamados a ser aquelas pedras vivas que compõem a igreja, como diz São Pedro, na sua segunda carta, no versículo 4. Nós devemos edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Portanto, cada um de nós é dessas pedras vivas, como diz a palavra de Deus. Nesse sentido, nós devemos pensar que o ministério, né, que nós recebemos, ele, de fato, cada um recebe um, mas ele só pode, de fato, se colocar diante de Deus para gerar um fruto se ele for exercido em comunidade. Nesse ponto nós devemos buscar resgatar, porque nós temos nas nossas comunidades muitas vezes tantos ministérios, tantos movimentos, tantas pastorais, e quando nós precisamos trabalhar em comum, nós sentimos um pouco de dificuldade. Nesse sentido, o nosso movimento, o GAM, ele trabalha exatamente buscando essa reunião dos irmãos, né? Para que todos, se sentindo igreja, partam em missão. Muito bonito isso. Depois nós temos o terceiro momento, que é exatamente esse momento da ação, ou seja, a missão. Então, primeiro a vocação, a convocação e agora a missão. Nesse momento, nós podemos escutar o Evangelho, onde nosso Senhor diz aos seus apóstolos, né? Lá no capítulo 16 de São Mateus, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as criaturas. E o mandato tem exatamente isso: ide, né? Evangelizar toda criatura. Então, ide por todo o mundo, anunciar a todos o Evangelho. Alguns, claro, absolutizam esse primeiro elemento e se sentem investidos aí de uma graça de Deus para realizar um serviço, um determinado serviço. Mas se eles pararem aí, certamente haveria um desgaste muito grande. Já falamos disso na última partilha. Ou seja, a alma de todo apostolado é Cristo. Nós somos chamados a ir, nós somos chamados a evangelizar, mas sempre levando Cristo. Então não é só partir, partir, partir. Nós temos que levar nosso Senhor. Outros pensam que exatamente a vida da igreja para aí, né, no conteúdo que deve ser dado, introduzido nas almas, né, o evangelizar. Então, pego o evangelho, falo dele, falo, mas é preciso entender que o evangelho não são palavras. O evangelho é Cristo. Ele é uma pessoa, ele está vivo. E ele tem que viver em nós, senão aquilo que nós anunciamos são só palavras. Por isso nós não podemos parar também só no evangelizar. Muitas pessoas dizem, não, nós temos que evangelizar. Verdade? Mas qual é o conteúdo da nossa evangelização? Tem que ser Cristo, a vida dele em nós. E depois disso, né, tem aqueles ainda que se sentem enviados ao povo, né, se lembram que é necessário ir, é necessário se entregar, são solícitos, mas muitas vezes não aceitam os condicionamentos das outras pessoas. Então, mais ou menos assim, eu escolho para quem eu evangelizo, eu escolho para quem falar. Não, essa pessoa é muito difícil, então eu vou falar de Deus para outra que aceita melhor. O mandato é a todas as criaturas. Então nós não podemos fazer distinção. Nós devemos ir, nós devemos evangelizar, mas devemos evangelizar a todos. Nesse sentido, não podemos buscar mal-entendidos. Nosso Senhor não escolheu alguns para receber a sua mensagem. Nosso Senhor quer que a sua mensagem seja levada a todos. Por isso, nosso Senhor diz, vai, né, lá no Evangelho de São João, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Né? Partam, vá. E nosso Senhor diz isso no versículo 21, quando ele está enviando os seus apóstolos, e aqui nós percebemos há uma equivalência entre a missão de nosso Senhor e a nossa. Ele diz, assim como Deus me enviou, eu vos envio. Ou seja, nós vamos em nome de Deus. Portanto, nós não precisamos fazer distinção
de criatura para quem vamos evangelizar, porque, na verdade, quem fará a obra acontecer é Deus, foi Ele que nos enviou. Portanto, a missão da igreja está ancorada nessa certeza de que é nosso Senhor quem nos envia. Eu não vou em meu próprio nome. E eu vou, num segundo momento, diz, ide e pregai o evangelho, né? Ou seja, anunciar a boa nova, anunciar a vontade de Deus a toda criatura. Então, o sujeito principal da nossa evangelização, como eu disse, é o ministério da palavra de Deus, é gerar Jesus lá nas almas, o evangelho. Então, dar a todo o povo o evangelho. A igreja se sente assim. Ela se sente evangelizada porque nosso Senhor nos transmitiu a sua graça e sente ao mesmo tempo o desejo de evangelizar e põe na boca dos seus evangelizadores a experiência exatamente de conhecer a Cristo, conhecer nosso Senhor. Ela é guardiã, ou seja, nós guardamos a mensagem dele porque nós o conhecemos, São Paulo diz. Nós não anunciamos outra coisa a não ser Cristo e Cristo crucificado. A igreja diz na Evangelii Nunciandi, aquele documento no número 15, que as pessoas que são chamadas e enviadas a pregar, elas, como dizíamos na semana passada, elas não transmitem os seus próprios dons, elas transmitem aquilo que elas receberam. Ou seja, não são as suas próprias ideias, claro. Mesmo que um papa, um bispo, um cardeal dissesse uma coisa que não está no Evangelho, São Paulo, em um determinado momento, ele diz, né, que existiam superapóstolos, né, aquelas pessoas cheias de mensagem. E ele dizia assim, mesmo que um anjo de Deus viesse do céu para vos transmitir um evangelho diferente do nosso, que seja anátema, que seja excomungado. Porque nós não transmitimos aquilo que nós pensamos, nós transmitimos a Cristo. Nesse sentido, a igreja, claro, se sente guardiã e sabe que o evangelho que ela prega é uma pessoa, como eu dizia antes, né? Nós só somos aqueles que trabalham, os evangelizadores, os missionários, trabalham em nome daquela pessoa. Por isso, para a igreja, a necessidade de pertencer a Cristo. Como dizia o Papa São Pio X, não preferir nada, né, a não ser Cristo. Antes de Cristo, nada. É aquilo que nós temos de mais profundo, nós temos de mais rico e mais nobre, né, e é a única mensagem essencial e viva que nós transmitimos e é que é capaz de gerar vida. Homens que foram bons filósofos, pregadores, existiram aos montes, mas eles não permaneceram vivos no coração de quem os escutava. Nosso Senhor há 2000 anos está vivo e atuante no meio de nós, né? E por fim, nosso Senhor mesmo diz, vá a toda a criatura, porque não tem limites, como eu disse. Não é feita lá na sacristia, como diz o Papa, né? A igreja precisa abrir as portas e partir, sem fronteiras, sem limites. O nosso dever é chegar a todo homem que carece de salvação. É tão bonita a experiência dos nossos freis que vivem lá na Amazônia. Dom Agostinho, que foi para a Amazônia, chegou a visitar povos, não é, que não tinham o Evangelho, que não tinham a mensagem. Por isso esse sentimento profundo de que nosso Senhor nos mandou sim a todos. E o Pentecostes é quem nos dá esta graça, os dons do Espírito Santo, a fecundidade do Espírito Santo. O Santo Agostinho, ele dizia que, pensando naquela parábola do semeador, ele comentava que nosso Senhor, ele fala de dois modos, que quem aceita o ensinamento é cristão, quando quem escuta, né, mas não o aceita, não seria capaz nem de semear. Né? Ou seja, nós, quando levamos o ensinamento e distribuímos nas pessoas, aqueles que acolhem, eles são de fato cristãos. Mas aqueles que muitas vezes escutam, mas não aceitam, eles não cabe mesmo ao semeador julgar, não cabe a nós, nós só somos chamados, Santo Agostinho diz, a lançar a semente, a lançar a semente. Nós não podemos julgar aqueles que não receberam. Não é? Eles nem as estradas, nem as pedras, nem os espinhos, nada poderiam deter a mão do semeador. Às vezes aqui nós temos que parar um pouco e pensar. Nós
por vezes, corremos o risco de sofrer essa tentação. Nós lançamos a semente e esperamos imediatamente o fruto. E quando não vemos o fruto, desanimamos um pouco. É muito difícil evangelizar. Santo Agostinho diz, não. Quem aceita o ensinamento é cristão. Quanto a quem escuta, mas não aceita, não cabe ao semeador julgar. Ele diz, não cabe a mim. Nem a estrada, nem as pedras, nem os espinhos poderiam deter a mão do semeador. Ele joga aquilo que tem. Ele lança a semente. Aquele que tem medo de cair numa terra ruim, não vai parar numa terra boa, porque para na terra ruim. Diz, não, aqui essa pessoa não quis aceitar o evangelho. Nós vemos na experiência de São Paulo quantas vezes ele anunciou e sequer foi ouvido. Uma vez São Paulo chega numa cidade, começa a pregar e as pessoas dizem para ele, olha, depois a gente escuta isso, outro momento você vem falar disso para nós, porque ele falou de Jesus crucificado e as pessoas não queriam ouvir. São Paulo então dali vira as costas e vai embora. E Deus, porque é bom, né, faz com que um casal ali queira escutar um pouco mais, e eles vão correndo atrás de São Paulo, já no porto, e diz, irmão, fala para nós um pouco mais sobre esse Jesus. Portanto, nós que somos missionários, nós lançamos a semente. Não cabe a nós julgar a terra onde a semente vai cair. Nós pregamos para os presos, nós pregamos para as prostitutas, nós pregamos para os corruptos, nós pregamos para aqueles que são bons, nós pregamos para todos. Né? E é de se esperar que o anúncio, ele, claro, envolva certa fadiga, certo mal entendido, muitas vezes até fracasso, mas nós devemos lembrar que é necessário anunciar. E que, como diz São Paulo, Paulo e Apolo plantam, quem rega e faz crescer é Deus, é o Espírito Santo. Nós só somos instrumentos da graça de Deus. Portanto, meus irmãos, nessa reflexão de hoje, nós devemos exatamente pedir a Nosso Senhor esta grande graça. Primeiro, de reconhecer a vocação dele. Segundo, de colocar a nossa vocação na igreja, né, o momento da convocação. E terceiro, partir em missão. Partir em missão para evangelizar. Que o nosso santo anjo esteja conosco e nos dê a graça de perseverar até o fim. Na próxima semana, nós concluiremos a nossa meditação sobre a missão falando da grande Mãe de Deus, a Virgem Maria. Ela é a mãe da evangelização, a rainha, a estrela da evangelização, porque ela foi a primeira a portar o anúncio de Cristo. Que Deus, nosso Senhor, os abençoe e o seráfico Pai São Francisco interceda por cada um de nós. Louvado seja o coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.